Olá, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar aqui. A gente teve algumas intercorrências aí com a internet e espero que a gente consiga agora fazer a aula, né, que a gente está programada. E vamos só esperando aqui que o pessoal está entrando. Peço desculpas aí, né, que a gente acabou tendo esse problema. E vocês podem também conversar com a gente aqui no bate-papo, tá? Se vocês estão nos ouvindo bem, por favor, nos deem esse retorno. Tá travando, né? Raíssa, nos dá um retorno aí se vocês estão nos ouvindo bem. Áudio certo? Tudo certo. Pessoal, nos deem um retorno aqui pelo bate-papo, se vocês estão conseguindo nos ouvir. Raíssa? Vou esperar mais um pouquinho, o pessoal está entrando. Tudo certo, tá. perfeito. Ótimo. Obrigada. Então, só aceitando aqui mais algumas pessoas, mas vamos iniciando, porque a gente já está um pouco atrasado, né? E aí a gente vai começar desde o início, tá bem? Deixa eu só ver aqui a nossa apresentação. E sintam-se super à vontade aí de ir nos perguntando, tá? Que a gente vai... Não, só vai essa aqui. Espera aí. Então, só para retornar, eu sou a Alexia, cardiologista e arritmologista, e ela é a Juliana, também cardiologista. Juntas, nós pensamos em fazer algumas aulas, montamos até o Instagram sobre eletrocardiograma para facilitar para vocês, que a gente sabe que é um tema muito difícil, que o pessoal tem medo, e médico na emergência, pronto-socorro, sempre dá de cara com o eletrocardiograma. Taquicardia, então, nem se fala, né? E é eu acho que é o maior medo de todo médico, é pegar uma taquicardia no pronto-socorro, na emergência, e não saber nem o que fazer, quais são as doses, o que é a taquicardia. Então, hoje é o primeiro módulo, que é a taquicardia, que são as de taquicardias supraventriculares. Montamos uma aula bem dinâmica, fácil, com as condutas, o que é cada coisa, e a gente espera de vocês que tirem dúvidas e que aprendam um pouquinho, né? Passar uma maior tranquilidade para a conduta de vocês. Então, vamos recomeçar a nossa aula, né? De novo, peço desculpa aí pela nossa intercorrência, mas espero que vocês gostem e o chat, o bate-papo vai estar aberto ali, então podem nos mandar aí se tiver alguma dúvida, a gente vai discutir, tá bem? Vamos recomeçar então. Então, hoje a gente vai falar sobre as taquicardias supraventriculares. Então, a gente tem que começar primeiro pela definição, né, do que é uma taquicardia. Então, taquicardia é toda frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. E a gente hoje vai falar especificamente das taquicardias supraventriculares, que são arritmias cardíacas que se originam, né, acima da junção atrioventricular. Então, todas as arritmias que vão se originar dessa região aqui do nosso coração. E aí, depois que a gente identificou, né, que o paciente está com uma taquicardia, ou seja, frequência acima de 100, né, as taquicardias supraventriculares, na maioria das vezes, vão ter QRS estreito, né? Aí a gente vai primeiro procurar se existe alguma onda P. Por quê? Porque na existência de onda P, a gente vai
a princípio, avaliar, né, se isso é sinusal ou não, mas a gente vai para o lado mais das taquicardias sinusais. E aí, a taquicardia sinusal, ela se origina aqui do nó sinoatrial, do nó sinusal, né, que nasce aqui em cima, e o estímulo no que ele desce, o D2 aqui, ele enxerga o estímulo vindo em direção a ele, e o AVR, ele está fugindo do AVR, né? Então, principalmente no nosso eletro, a gente vai ter a onda P positiva em D2, D3 e AVF e negativa em AVR. Então, na taquicardia sinusal, a gente vai ter uma frequência maior do que 100, a onda P positiva em D2, D3 e AVF e negativa em AVR. É importante a gente lembrar que ela tem que ter a mesma morfologia nessas mesmas derivações, tá? E tem que ter uma onda P para cada QRS. Então, toda onda P tem que preceder um QRS. Se a gente identificou que o paciente está com uma taquicardia sinusal, então é o ritmo normal do coração batendo numa frequência cardíaca aumentada. Principalmente, a gente tem que avaliar se teve alguma coisa que está desencadeando esse aumento de frequência cardíaca. As alterações mais comuns, né, dor, ansiedade, anemia, hipertireoidismo, infecção, febre, hipovolemia e sangramento, né? Então, a gente tem que sempre procurar se tem alguma coisa que está desencadeando esse aumento de frequência cardíaca. Primeiro, tratar o fator desencadeador, tirar essa aflição de querer abaixar a frequência cardíaca. Primeiro, tem que saber o porquê que essa frequência cardíaca está aumentada. Na taquicardia sinusal, né, o mais importante é isso que a Alexia falou, é a gente tratar a causa, né, e não tanto baixar a frequência cardíaca. Deixa eu só deixar mais um pessoal entrando aqui. E aí, vamos dar sequência à nossa aula. Então, dentro ali do nosso fluxograma, né, a gente viu que tem uma frequência cardíaca aumentada, aí a gente procura se tem a onda P, se é sinusal ou não. Então, aqui vou mostrar um exemplo de uma taquicardia que tem onda P e não é sinusal, que é a taquicardia atrial. Essa aqui, no caso, é a taquicardia atrial focal, porque a gente tem uma mesma morfologia de onda P. Mas se vocês prestarem atenção, né, a gente tem mais de uma onda P para cada QRS. Então, a gente tem onda P aqui, onda P aqui, onda P aqui. Então, a gente tem uma frequência maior do que 100, só que a onda P aqui, no caso, não é sinusal, porque a gente não tem uma onda P para cada QRS, né? A gente tem duas ondas P para cada QRS. E nessa taquicardia atrial focal, a gente tem uma mesma morfologia de onda P na mesma derivação. Aqui só mostrando de novo, né, essas ondas P's, então seria uma taquicardia atrial com uma condução 2:1. Então tem duas ondas P's para um QRS. E aí, aqui a taquicardia atrial multifocal, onde se a gente for ver, a gente tem presença de onda P, tá? Só que esse estímulo, ele é proveniente de vários locais do átrio. Então, ele... Fala, pai, e aí, como está? Acaba com morfologias totalmente Tudo diferentes. bem, graças a Deus. Numa mesma... Como foi o dia? Então, isso Nada normalmente vem das veias pulmonares, tá? Então, a gente tem uma taquicardia... Tudo certo. Daí, o pai, tem presença de onda cara P, depositou... mas não é sinusal. E essas ondas P têm morfologias diferentes dentro da mesma derivação. Depois então, essa é uma taquicardia atrial multifocal. Perfeito, mas aí já está resolvido. Nesses dois casos, né, que a gente falou acima,
das taquicardias atriais, a gente também tem que procurar fatores desencadeadores, né? Tanto o que a gente conversou já antes ali, né, de arritmias, anemia, hipotireoidismo, hipertireoidismo, infecção, como também uma das principais causas é que essas são arritmias muito associadas com tabagismo e DPOC exacerbado. Então, dentro da história clínica do paciente, a gente sempre tem que procurar isso. A gente está gravando a aula, tá? E aí depois a gente vai colocar ela no YouTube para ficar de reprise aí por alguns dias, tá? Como a gente não conseguiu fazer lá, né? Aqui também está sendo gravado e aí a gente vai disponibilizar depois para vocês lá para o YouTube. Um grande abraço fraternal. E respondi. Podem mandar as dúvidas, viu, pessoal? Estou só desativando os outros sons aqui. Tá. Então, vamos dar aqui seguimento, né? E aí, nessas arritmias, a gente tem que focar principalmente, né, em avaliar aqueles desencadeadores, mas se a gente precisar controlar a frequência cardíaca, a gente tem algumas opções, né? Então, o metoprolol endovenoso, 5 miligramas, até 3 doses. A gente normalmente espera em torno de 5 minutos entre cada dose. Então, a gente faz uma primeira dose, reavalia como que ficou a frequência, né? Depois a gente pode repetir até 3 vezes, tá? Outra opção para controle de frequência é o deslanozídio, que é uma medicação que a gente também faz em bolos, mas em bolos lento. E a gente sempre tem que estar atento se o paciente tem função renal normal e potássio normais, porque essa é uma medicação que no paciente que tem doença renal crônica, né, ela pode causar impregnação e levar a alterações, inclusive até piorar quadros de arritmia. E a terceira opção seria a amiodarona, aí também para controle de frequência, né? Não pensando em reverter o ritmo, a gente pode usar ela também numa dose de 300 miligramas. Aí a gente faz em bomba de infusão, normalmente, entre 30 e 60 minutos para controle de frequência. Isso, lembrando, a gente usa só se o paciente realmente está instabilizando com aquela frequência cardíaca ou está muito sintomático, você só quer controlar um pouquinho a frequência cardíaca antes de resolver a possível infecção ou alguma exacerbação, por exemplo, DPOC exacerbado, vai ter que fazer inalação, então a gente pode usar essas medicações. Isso. Outra coisa que é importante a gente lembrar também, né, que o metoprolol a gente deve evitar quando o paciente tiver broncoespasmo e quando tiver muito descompensado de insuficiência cardíaca. Então, aí a gente dá preferência para o deslanozídio ou para a amiodarona. Isso porque é um beta-bloqueador. E quando tem broncoespasmo, você teoricamente teria que dar um beta-agonista, tá? Isso. Bom, então agora no nosso fluxograma, a gente primeiro viu, se tem uma taquicardia, aí procuramos, tem onda P? Tem. É sinusal? É. Ou não é sinusal? A gente pensa mais em taquicardia atrial. Se é focal ou multifocal, não vai mudar muito a nossa conduta. Os dois, tanto com a taquicardia sinusal e taquiatrial, é só o controle de frequência cardíaca. Agora, quando tem uma taquicardia, uma frequência maior de 100 e a gente não encontra onda P, a primeira coisa que a gente vai checar é: tem a onda serrilhada? O que é essa onda serrilhada? A gente escolheu um eletro bem bonito para vocês. Dá uma olhadinha onde está marcado. Parece uma serra mesmo. Essa serra, a gente classifica, quando a gente encontra essa serra em D2, D3 ou em V1, é o flutter atrial. O flutter atrial, ele é
a taquicardia que tem ausência da onda P, tem essa onda serrilhada em D2, D3 e V1, e a frequência é maior do que 100, tá? Então, gravem bem, esse tá bem bonitinho. Chegou, olhou, bateu o olho, tem taquicardia, não tem onda P e tem o aspecto serrilhado, a gente vai lembrar do flutter atrial, tá? Agora, não tem P, não tem onda serrilhada, a gente tem que ver se o ritmo é regular ou irregular. Se o ritmo for irregular, estamos frente a uma fibrilação atrial. Nesse eletro, a gente pode perceber que não conseguimos ver a onda P, o ritmo é irregular, o complexo QRS, todos estão em uma distância diferente, tá? E o que acontece? A gente vê umas mini cobrinhas, não dá para ver o serrilhado tão bonito como o anterior, tá? Então, a fibrilação atrial é marcada com ausência de onda P, ritmo irregular, frequência maior do que 100. E o que a gente vai fazer tanto no flutter quanto na fibrilação atrial na emergência, tá? Primeiro, de novo, tratar os fatores desencadeadores. É uma pessoa muito ansiosa, sofreu um estresse importante, tá com febre, tem uma infecção, tá com hipertireoidismo exacerbado, tem sangramento, hipovolemia, vamos tratar. Se estiver descompensando, a pessoa está muito sintomática, a gente só vai controlar a frequência. Ou com metoprolol EV, 5 miligramas até 3 vezes, com uma distância de 5 minutos. Ou cedilanide, que é o desilanosídeo, tá? Que tem que atentar para a função renal. Ou a amiodarona. A amiodarona, no caso da fibrilação atrial ou do flutter, a gente tem que tomar cuidado, que ela pode reverter o ritmo. E se a gente der muito rápido e reverter o ritmo, se o paciente tiver algum coágulo, algum trombo dentro do coração, pode chuveirar, dar um AVC, dar um TEP. Então, sempre segurar um pouquinho a amiodarona, a última opção, tá? E se for fazer, tenha uma anticoagulação antes de fazer a amiodarona. A Raíssa perguntou ali, né, se não controlar a frequência com metoprolol, né? Então, a gente pode aí partir para essas outras medicações, né? Então, se a gente não controlou com metoprolol inicialmente, a gente pode tentar o deslanosídeo e também depois tentar a amiodarona, tá? Não tem problema misturar as medicações, mas é sempre bom a gente dar um tempo, né, de resposta para o paciente, para a gente não sair fazendo um monte de medicação ao mesmo tempo e depois isso poder ser em excesso, né? O deslanosídeo, ele tem a duração, o tempo de efeito de 30 minutos a 1 hora. Então, não adianta fazer e olhar e falar, deu efeito, não deu? Tem que esperar um pouco, tá? E é muito importante, né, como a gente já enfatizou aqui, que sempre nessa busca ativa dos desencadeadores, né? Porque às vezes, se é um quadro de infecção, a gente precisa principalmente, né, tratar como sepse, hidratação, antibiótico, né? Então não vai ser tanto o controlar com antiarrítmico que vai resolver. E sempre, então, a busca ativa por esses desencadeadores, em frequências muito altas, a gente lança a mão também dos remédios para controle de frequência. Isso aí. Então, vamos voltar para o nosso fluxograma. Primeira, frequência cardíaca. Acima de 100, QRS estreito, estamos com uma taquicardia supraventricular. Procuramos incessantemente a onda P. Tem P? Tem. Ela é sinusal? É. Então, é uma taquicardia sinusal. Tem P? Tem. Ela não é sinusal, ou seja, não tem onda P positiva em D2, D3 e AVR. Negativa em AVR. E toda P tem um QRS? Não. Então, é uma taquicardia atrial. Sempre buscando os fatores desencadeadores. Agora, não tem onda P. Primeira coisa, olhar se tem o aspecto de serrilhado. Se for serrilhado, é flutter atrial.
Se não tiver o serrilhado, é regular? Não, é irregular. Então, trata-se de uma fibrilação atrial. Agora estamos frente a uma taquicardia com frequência de acima de 100, regular. Aí estamos frente à taquicardia supraventricular paroxística, tá? Essa taquicardia, a frequência, como nós dissemos, acima de 100, QRS estreito, não tem P precedente, mas ela tem a P retrógrada, que geralmente a gente não encontra, tá dentro do QRS, é difícil de encontrar pela frequência cardíaca. E o início é súbito e o final também geralmente é súbito. Para tratamento dessa taquicardia, se o paciente estiver hemodinamicamente estável, o primeiro passo é realizar a manobra vagal. Tem 3 meios de fazer essa manobra vagal de forma mais efetiva. A primeira é a compressão do seio carotídeo. Em geral, a gente faz do lado direito, tá, do paciente e comprime o seio carotídeo. Isso a gente só pode fazer em pacientes que são jovens, porque se tiver um paciente idoso com a placa na carótida, você pode deslocar ou descompensar mais ainda o paciente. Outra forma de manobra vagal é a manobra de Valsalva. Você pega a palma da mão e assopra, pede para o paciente assoprar com uma grande intensidade, cerca de 20 segundos, tá? Isso também vai causar um aumento do tônus vagal e diminuição da frequência cardíaca. E a manobra de Valsalva modificada. Essa manobra é a de maior sucesso, tá? Para reversão das taquicardias. Pega-se uma seringa, geralmente de 20 ml, pede para o paciente assoprar bem a seringa, cerca de 20 segundos, deita o paciente e eleva a perna, tá? Essa é a que mais surte o efeito. Se o paciente, depois da manobra vagal, não reverteu, tá com uma ataque supraparoxística, a gente opta pela adenosina. A adenosina é uma medicação que é utilizada para bloquear o nó atrioventricular. Então, a primeira coisa, conseguir um acesso bem calibrado, bem calibroso e aplicar a adenosina em flush, 6 miligramas e elevar o membro. É uma medicação que você tem que avisar para o paciente que ela pode causar dor no peito, queimação, sensação de morte que eles falam. Então, tem que avisar antes ao paciente. Se não deu certo com 6 miligramas, pode fazer mais 12 miligramas, esperar um pouquinho e fazer mais 12, tá? Se não surtiu efeito com 12 miligramas na segunda vez, não é taquicardia supraventricular. Não adianta manter o dedo na tecla, sendo que não vai reverter, tá? Tentar outras medicações, como por exemplo a miodarona, que aí pode ser uma taquicardia atrial. Agora, se o paciente estiver instável, ou seja, dor no peito, falta de ar, desmaio, a gente não pode usar nem a manobra vagal, nem a adenosina. A gente utiliza a cardioversão elétrica sincronizada, tá? Lembrando que é sincronizada, tem que apertar no botão do carrinho de parada, sincronizar, porque aí cai o choque bem no QRS. E geralmente a gente inicia com 100 joules, podendo ir até no segundo choque com 150 joules. Lembrando que toda vez que for cardioverter, a gente precisa lembrar do paciente, avisar o paciente que a gente vai sedá-lo, vai dar o choque, então ele vai dormir um pouco, não vai sentir nada e realizar o procedimento. Então, lembrar sempre de orientar o paciente, realizar uma sedação boa, também garantir a via aérea do paciente usando o ambu, o oxigênio, elevar bem a mandíbula, tá, do paciente para não ter fechamento de via aérea,
sincronizar no aparelho do choque e manter raspar depois do choque, tá? Porque o paciente pode evoluir com uma parada, uma fibrilação ventricular, ou pode só reverter o ritmo, ótimo, deu certo. Manter as pás um pouquinho lá, tá bom? Só acho importante a gente enfatizar de novo aqui, né, os critérios de instabilidade, então, principalmente, né, dispneia, síncope, dor torácica, hipotensão e rebaixamento do nível de consciência. Como a Alexia falou, a gente faz a cardioversão sincronizada, né, porque se a gente fizer ela desincronizada, né, como desfibrilação, a gente aumenta o risco, a chance de desencadear uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular, tá? Então, agora finalizamos a aula com o fluxograma final, para vocês entenderem bem como é que vão proceder no tratamento e no diagnóstico de uma taquicardia, né? Primeira coisa, taquicardia, frequência cardíaca, eu estou sendo até repetitiva, mas só para vocês gravarem. Frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Primeira coisa que a gente busca, onda P. A onda P é sinusal? Então estamos frente a uma taquicardia sinusal. Vamos caçar os fatores desencadeadores dessa taquicardia. Se tem onda P, mas ela não tem a morfologia de uma onda P sinusal, ela ou tem duas ondas P para cada QRS, ou é negativa em D2, D3 e AVF. Então, temos uma taquicardia atrial. Também optamos por controlar a frequência e achar os fatores desencadeadores. Se não tem a onda P, a primeira coisa que a gente vê tem onda em serra? Se tiver onda em serra, é o flutter atrial. Se não tiver onda em serra, vamos ver. É irregular? Então, é uma fibrilação atrial. Se é regular, é taquicardia supraventricular paroxística, tá certo? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Na conduta? Alguma coisa para perguntar? Foi tudo claro? Se quiserem abrir o áudio também para perguntar, pode abrir aí, pessoal. A gente está à disposição de vocês. De novo, desculpa pelo início aí, que foi um pouco conturbado. A gente teve que transferir para cá, né? Para quem não ouviu, que às vezes entrou mais para o final, a gente está gravando aqui a aula, tá? Então, assim que terminar e for possível, a gente vai colocar ela lá no YouTube para quem perdeu aí o início poder rever tudo e vocês poderem também rever aí nos próximos dias. É isso aí. E amanhã a gente já preparou uma aula de taquicardia ventricular, que dá mais medo ainda de taquicardia supraventricular, né? E a gente espera todos vocês aí. Todas as aulas vão estar disponíveis, gravadas, então para vocês pegarem, escreverem no caderno, voltar, tudo direitinho, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para a nossa câmera. A Rutiele perguntou aqui se vai ter mais aulas. Sim, essa nossa jornada, ela começa hoje, né? E vai ter mais terça e quarta, sempre começando às 20 horas. Espero que a gente consiga começar, né? Tudo certo a próxima vez. A gente vai tentar de novo amanhã no YouTube, tá? Caso não seja possível, a gente faz aqui pelo Zoom mesmo, tá bom? E manda o link no grupo que a gente criou, Tá. Do WhatsApp. São 3 aulas, todas de taquicardia. A primeira foi a de taque supraventricular, a segunda vai ser de taquicardia ventricular e a terceira, eu acho que também o pessoal gosta bastante, é de parada cardiorrespiratória. Também como conduzir uma parada cardíaca. Tá bem? Mais alguma dúvida que tenha ficado aí da aula? A gente está à disposição. Só respondendo a Luzinete, né? Essa jornada são 3 aulas grátis mesmo, e a gente, a princípio, não vai fazer certificado, tá?
A gente quer o interesse mesmo de vocês no aprendizado, porque a gente sabe o quanto é importante esse assunto para a prática clínica de vocês, né? Tá bem? Então, a gente vai encerrar hoje aqui. Vamos deixar gravado. Vou conseguir disponibilizar, assim que possível, a gente já sobe para o YouTube, tá bom? Para vocês poderem rever aí. E se ficou alguma dúvida também, a gente está sempre lá no Instagram, que vocês podem nos encontrar e a gente também tira as dúvidas por lá, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitamos bastante e esperamos vocês amanhã, no mesmo horário, 20 horas. Isso, muito obrigada. Desculpa de novo aí as intercorrências, mas amanhã a gente está junto de novo. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.